existem muitas variáveis quando a gente fala da escolha de equipamentos. E o bioma, obviamente, é um deles. Se a gente for olhar no Brasil, que a gente tem esses 6 biomas diferentes, a gente tem, enfim, em função do bioma, características diferentes. Se eu estou no Cerrado, ou se eu estou na Mata Atlântica, se eu estou na Floresta Amazônica, enfim, onde quer que eu esteja, eventualmente eu tenho necessidades de equipamentos diferentes em função do próprio bioma. Então, é claro, se eu estou num local que é muito mais seco, mais árido e que não tem água em abundância, eu tenho que prestar atenção para que eu consiga levar na minha mochila um sistema de hidratação ou reservatórios para que eu consiga ter água o suficiente para longos períodos aí sem, obviamente, encontrar água no caminho. Então são características específicas ali de um bioma eventualmente. Se agora eu vou para um outro local que tem abundância de água, e é claro, depende da época do ano, a gente vai ver isso também, mas se tem abundância em água, é claro que eu não preciso levar de repente um reservatório tão grande ou vários reservatórios, mas vou precisar levar talvez um purificador de água. Então isso tudo na realidade, na escolha do equipamento adequado, quando a gente fala de bioma, isso também é importante que a gente entenda. E sempre isso vem da origem de tudo é o planejamento. A gente obviamente estudar para onde a gente vai, entender quais são as necessidades específicas de equipamento, de preparação como um todo, e aí sim a gente vai conseguir desempenhar a atividade de forma tranquila. E quando a gente fala de Brasil, obviamente são esses biomas, mas se a gente vai para o mundo, a quantidade de biomas aumenta, né, assustadoramente, e consequentemente a gente tem climas ainda mais extremos, como por exemplo o deserto. Eu coloquei algumas fotos ali que estão relativamente pequenas, mas ali tem uma pessoa na primeira foto de cima que está dentro de uma floresta. Eventualmente está na Jungle Marathon, por exemplo, na floresta amazônica. Ou aqui correndo na Mata Atlântica mesmo, enfim. De qualquer maneira, a gente tem ali uma pessoa correndo na floresta, que é uma determinada situação. Por outro lado, a gente tem o outro sujeito ali correndo no deserto, na Maratona de Sable. E ali embaixo, o sujeito quase congelando num outro clima muito adverso. É claro que a gente pode estar falando ali de estações do ano, mas quando a gente olha o mundo de uma forma geral, a gente tem esses biomas todos e a gente tem que estar preparado para onde a gente for. E é claro que quando a gente fala do equipamento mochila, ele vai impactar diretamente, ele vai ser impactado diretamente em função justamente dos outros equipamentos que a gente vai precisar levar dentro da mochila. Então, se eu tenho necessidade de levar mais roupa de frio, por exemplo, eu vou necessariamente precisar de uma mochila para trail running maior do que num ambiente que eu não vou precisar levar nada disso. Então, a gente tem todas essas considerações importantes aí para definir a hora da escolha da mochila. Bom, quando a gente fala de bioma, não é só o bioma, mas a gente entra para o clima também. Aqui eu peguei 4 mapas aí meteorológicos do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e a gente vê nitidamente ali em termos de faixa de temperatura como é que ela muda ao longo das 4 estações do ano, ou seja, enfim, nesses períodos diferentes a gente tem obviamente mais calor e mais frio. Então se você vai fazer alguma atividade, se você vai correr no inverno, por exemplo, em algum local na serra, e aí não estou falando só do Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar que faça mais frio, você vai ter que levar mais equipamento, principalmente de frio. Então, roupa principalmente. Então você vai precisar necessariamente de uma mochila maior, mais volumosa, para, obviamente, conseguir fazer com que todos esses equipamentos caibam ali dentro. E aqui a gente tem também, eu peguei aqui, são esses gráficos, esses são de Chamonix. Chamonix, na verdade, na cidade, não na montanha. Chamonix, na realidade, é de onde sai uma das provas, talvez a mais icônica do mundo, que é o UTMB, o Ultra Trail Mont Blanc, a prova original, porque hoje, inclusive, no Brasil, a gente tem o UTMB de Paraty, por exemplo, em outros lugares, na Argentina tem, enfim, na Europa, em vários locais. Mas, enfim, o que ali a gente está mostrando é que a cada mês do ano a gente tem uma variação, seja de temperatura, seja de precipitação, seja de nível de sol ali dentro, de luz, de luminosidade. Enfim, tudo isso a gente tem que pensar e levar em consideração na hora do planejamento. Porque se eu for, obviamente, num local como esse, num clima mais frio, obviamente eu preciso levar mais roupa de frio. E volto sempre na roupa de frio, porque é o item que vai acontecer em termos de volume, que vai impactar mais na mochila, no nosso equipamento. Bom, e aí, além disso,
né? Então a gente já falou aí que o bioma impacta na escolha do equipamento, consequentemente mochila, o clima em que você vai estar, ou seja, a época do ano, a estação ou o clima, né, vai impactar também, mas também as pessoas diferentes vão impactar na escolha da mochila. Então aqui eu coloquei uma foto minha à esquerda e da Fernanda, minha sócia à direita, nós dois no El Cruce em 2022. É a mesma prova, no mesmo dia, tudo igual. Só que nós somos pessoas diferentes. Eu tenho 1,92 m, ela tem 1,65 m. Então só pela diferença de tamanho, a gente já tem uma diferença impactante no que diz respeito ao vestuário. Ou seja, ela vai vestir P, eu vou vestir XL ou algo parecido, e aí, como existe a necessidade de diversos equipamentos obrigatórios, como por exemplo um corta-vento, um anorak, precisa de uma segunda camada, uma jaqueta de pluma ou uma jaqueta de fleece, enfim, a gente tem a necessidade desses equipamentos obrigatórios nesse tipo de prova. E isso na verdade você vai levar dentro da mochila se você não estiver usando, e foi o que aconteceu. Então os tamanhos de mochila têm que ser diferentes, né? As minhas roupas não cabem numa mochila que ela pode levar, e vice-versa até seria interessante. Ela vai com a mochila maior e as coisas ficam soltas lá dentro. Então, na realidade, a gente está usando a mesma marca de mochila, o mesmo modelo. As duas são a Deuter, a Sender, só que a dela é de 7 litros e a minha de 13 litros. Ou seja, a gente tem uma diferença aí grande, de 6 litros de diferença em termos de volume de mochila. Justamente para quê? Para comportar essa diferença do volume dos equipamentos que a gente precisa transportar. Então esse ponto é um ponto bem importante na hora da escolha. E aí sempre eu volto às questões das perguntas que as pessoas fazem de qual é a melhor mochila, qual é o melhor tênis, qual é o melhor isso ou o melhor aquilo. Na prática, a gente tem que entender que isso é individual. É claro que existem as características que são mais interessantes num equipamento, mas, de novo, a mochila que vai servir para mim, de repente não vai servir para você e vice-versa, ou o tênis que vai ser bom para mim não vai ser bom para você, em função da pisada, do formato do pé, enfim, uma série de coisas que a gente deve levar em consideração. Então a ideia de uma live como essa é a gente mostrar diversos modelos de mochilas, explicar as características e, obviamente, a escolha vai ser sempre em função da necessidade de cada um, não só do uso específico, mas, obviamente, dessas diferenças todas que eu estou mostrando e que estou falando. E aí uma outra diferença aqui, ou uma outra situação é que aqui no caso é a Fernanda com 3 equipamentos diferentes em situações diferentes. Então é uma mesma pessoa, mas utilizando mochilas, ou no caso a primeira foto ali é uma pochete, diferentes justamente. Vai depender, enfim, de cada atividade que ela vai fazer. Então, uma pochete ali, no caso, é a Short Trail 3 da Deuter. Aí no meio ela está usando uma mochila que é a Trek 5 e a Sender 7 na outra foto. Apesar de a Trek 5 e a Sender 7 terem um volume muito próximos, vocês vão ver já já que as características das mochilas são diferentes e o próprio volume ou a forma de mensurar o volume é diferente. E dependendo da situação, você pode ter uma preferência maior por uma Sender ou para uma Trek, por exemplo. Isso falando, obviamente, de Deuter, né? Mas é claro que tem as mochilas Camelback, Deuter e N outras marcas disponíveis hoje no mercado, que vão ter, obviamente, suas diferenças e suas características que vão ser mais favoráveis ou menos favoráveis em função do que você vai fazer.